Vem comigo preparar um pão caseiro. A gente vai precisar aqui de 180 ml de leite morno, não pode ser o leite quente, ele tem que estar morninho, morninho confortável para não ter risco de queimar o nosso fermento, tá bom? Então leite morninho, uma colher de sopa de fermento biológico, que é esse fermento que a gente usa para pão e para outro tipo de massa, como pizza, por exemplo, é esse que vem num saquinho, não é aquele fermento branquinho, é o fermento de bolinha, tá? Fermento biológico vai estar escrito no saquinho. Misturou bem ali com o leite morno, 3 colheres de sopa rasa de açúcar. Se você quer um pão docinho, você coloca mais açúcar. Eu sempre faço um pão ali no meio termo, mais neutro mesmo, então eu coloco 3 colheres de açúcar. Misturo bem, é importante em todos os passos misturar muito bem o ingrediente, tá bom? A gente vai acrescentar aqui 15 ml de óleo. Se você não tiver esse medidor de óleo, você pode colocar 2 colheres de sopa, tá bom? Quando eu não tinha esse medidorzinho, eu colocava 2 colheres de sopa. Aqui eu peneirei 300 gramas de farinha. A farinha vai depender muito da marca, porque ela varia de uma marca para outra a quantidade que você usa. Então, em média de 300 a 350, como eu já estou acostumada a fazer, eu sei que essa quantidade que eu pesei vai dar certo para eu poder fazer esse pão. Quando a gente entra com a farinha, é importante não colocar ela de uma vez, a gente vai colocando aos poucos. Aqui nessa etapa que está a nossa massa bem líquidazinha, a gente vai entrar com uma colherzinha de sal. Eu coloquei a pontinha de uma colher de sal. O meu sal não era um sal refinado, ele estava um pouquinho triturado, mas ele não estava tão fininho, então por isso que eu coloquei até um pouquinho menos, mas você pode usar uma colherzinha de café para poder misturar, e é nessa parte que entra o sal, não pode colocar antes, senão o pãozinho não cresce direito, tá? E aí a gente vai misturando essa massa com o restante da farinha muito bem. Quando ela chegar no ponto que você não consegue mais misturar com a colher, é hora de você entrar aí com as mãozinhas para poder mexer essa massa. Coloquei minha luva para poder mexer na massa, virei ela em cima da minha bancada da pia. A pia estava limpinha, eu estava tirando só uns restinhos de fermento que caiu, mas eu passei álcool 70 antes de começar essa receita, como eu sempre faço. Joguei ela na bancada da minha pia e fui solvar a massa. A massa a gente vai solvar ela até ela desgrudar da mão. No meu caso eu tô de luva, então isso acaba que atrapalha um pouquinho, porque a luva, às vezes a massa não tá no ponto e ela para de grudar. E aí quando eu vou depois moldar a massa, eu acabo colocando mais um pouquinho de farinha, mas isso não tem problema, pode fazer com luva, sem luva, como você preferir. E aí você vai solvar ela muito bem. O segredo para essa massa ficar bem gostosinha é solvar muito bem. Massa de coxinha e massa de pão, quanto mais solvadinho, a gente sabe que mais gostoso, mais macio fica essa massa, né, depois de pronta. Tanto seja pão, seja coxinha, enfim. Massa muito bem solvada, como vocês podem ver, ela já não tá mais aquela massa que fica grudando, tá bem solvadinha mesmo. Esse é o ponto que tem que ficar a massa, tá? Acabei não gravando pra vocês só a massa, mostrando, cortando, abrindo ela. Olha, tá vendo que ela ainda gruda um pouco na minha bancada, mas não tem problema. Então ela fica essa bolinha pequenininha. Eu vou voltar com ela pro pote que eu fiz a massa, que eu misturei, joguei um pouquinho de farinha para ela não grudar tanto no fundo do pote, tá bom? Vou pegar agora a tampinha desse pote, tampar muito bem, tem que ser um pote que veda muito bem, como esse meu aí, ó, eu vedei, tirei um pouco de ar ainda e levei para dentro do meu micro-ondas, que é um lugar onde ela vai ficar ali descansando. Passados 30 minutos, e olha o tamanho que ficou a minha massa, ela cresceu bastante nesse período que ela ficou descansando, e agora eu vou porcionar. Antes de porcionar minha massa, eu vou deixar a minha panela já untada. Eu gosto de untar a panela com margarina ou até mesmo com óleo, não tem problema, mas a margarina ela não deixa um sabor tão forte ali da gordura, ela deixa um saborzinho da margarina mesmo no pão, tá bom? Agora eu pego minha massinha, começo a amassar, tirar todo o ar que tem dentro dela. É importante esse processo de tirar o ar de dentro da massa, porque depois de você porcionar, essa massa volta para descansar mais 30 minutinhos para poder crescer de novo, porque quando você mexe, ela diminui. Você porcionou, deixa descansando, você vai ver que ela cresce bastante. Peguei a balança para fazer a pesagem certinha de cada bolinha de pão que eu ia enrolando. Eu costumo fazer normalmente entre 80 a 85 gramas. Hoje as bolinhas variaram aí entre 80 e 85 e teve bolinha que chegou a 90 gramas.
Todas as bolinhas pesadas e arrumadinhas dentro da panela, elas ficam assim com esse tamanho, que é um bom tamanho, mas elas ainda vão crescer muito, vai dobrar o tamanho. Então eu tampei aí a panela com um pano e depois eu coloquei a tampa para deixar bem livre da circulação de ar. E agora ela vai descansar por mais 30 minutinhos. Após 30 minutos, a gente tira a tampinha e olha o tamanho que está esse pão. Cresceu muito e agora é a hora de colocar para assar. Assar esse pãozinho no fogão, você vai precisar de 2 grades dessa do seu fogão. Deixa o fogo bem baixinho, no mínimo possível, deixa no mais baixo que tiver no seu fogão e coloca uma grade sobre a outra. Assim a gente vai garantir que esse pãozinho vai assar por completo e não vai queimar. Grade bem posicionada, pãozinho em cima do fogo, a gente tampa e esquece esse pão aí. Deixa uns 45 a 50 minutos assando a parte de baixo dele. Olha como o fogo ficou baixinho. Dados 40 minutos, eu vou virar o meu pãozinho. Sequei bem a tampa porque ela fica muito úmida enquanto o pãozinho tá assando e com a ajuda de um prato eu vou virar o meu pão. Olha que bonito que tá esse fundo dele. Passei ali o pincelzinho sujo de margarina e coloquei o pão lá dentro de novo, tava bem quente. E ele vai ficar assando aí mais uns 20 minutos. Pãozinho pronto e agora mais uma vez com a ajuda do prato a gente vai virar esses pãezinhos. Vou usar um guardanapo de cozinha limpo para poder desgrudar um pãozinho do outro, né, e separando eles. E olha só essa delícia, como ficou massinho, fofinho esse pãozinho. E é claro que eu não ia deixar de comer esse pãozinho enquanto ainda estava bem quentinho, né? Olha essa fofurinha. Agora, quando a gente passa a margarina assim, ó, o pãozinho, olha a fumacinha subindo, o pãozinho derrete, que é uma beleza. Olha só que gostoso. Faz aí, depois me conta se você gostou. Beijo!